Olá, eu sou o Vinícius Baião e está começando Nosso Chão, o seu podcast sobre a Baixada Fluminense. Esse episódio especial tem o nome de Próximos Passos e vai discutir o futuro do teatro em nossa região. Esse podcast tem a edição de som de João Vinícius e é um projeto contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2, promovido pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso chão também, meu chão é nosso chão. Morar na Baixada Fluminense, compadre, não é mole não. Morar na Baixada Fluminense, compadre, não é mole não. É preciso ter um santo forte pra aguentar esse rojão. É preciso ter um santo forte pra aguentar esse rojão. Como eu falei anteriormente, o episódio Próximos Passos vai tratar sobre o futuro do teatro da Baixada. Mas para falar de futuro, é preciso olhar no retrovisor e ver o passado, e ver o presente, o que aconteceu e o que acontece ainda hoje no teatro da nossa região. A década de 10 do século atual foi particularmente especial para o teatro produzido na Baixada. O ponto alto dessa história, sem dúvidas, foi o Prêmio Shell na categoria Inovação, conquistado pela Rede Baixada em Cena no ano de 2017. A Rede Baixada em Cena, para quem não sabe, é um coletivo formado por quase 20 grupos de teatro de várias cidades da Baixada. Porém, esse prêmio não se configura como um evento isolado. Pelo contrário, inúmeras foram as ações que, ocorridas antes ou depois da premiação, contribuíram para solidificar a Baixada Fluminense como um território potente no fazer teatral. Podemos destacar o fortalecimento dos grupos da região como um dos fatores preponderantes para os êxitos alcançados. O amadurecimento dos coletivos em questões não apenas artísticas, mas sobretudo na organização de suas estruturas profissionais, proporcionou importantes feitos, como as indicações ao Prêmio Shell e ao CBTIG, ambos na categoria Melhor Ator, pelos grupos Queimados em Cena e Teatro Baixo de Nova Iguaçu. Cabe destacar ainda que dezenas de editais foram vencidas pelos artistas de teatro da Baixada nesse período, destacando-se entre eles o Prêmio Culturas Populares, conquistado pela Companhia de Arte Popular de Duque de Caxias, o edital de doação de equipamentos de iluminação, vencido pelo Grupo Código de Japeri, e o edital Rumos Itaú Cultural, conquistado pela Companhia Cerne de São João de Meriti. Os festivais de teatro da Baixada também viveram esse fortalecimento, contando com edições regulares ano a ano e alguns deles fazendo parte dos calendários oficiais de suas cidades. Podemos citar como destaques o Encontrarte, o Festival Cenáculo de Teatro, o Festival de Teatro de Queimados e o Festival de Duque de Caxias. Todos esses eventos, para além de contribuírem com o desenvolvimento cultural e artístico da região, geram emprego, renda e estimulam a economia criativa da Baixada. E aí, diante desse quadro, surge a pergunta: o que esperar do teatro da Baixada para a próxima década? É sobre isso que trata esse episódio de Nosso Chão, sobre os próximos passos do teatro da Baixada Fluminense. Vamos conversar com 13 profissionais de teatro que atuam em nossa região, e todos eles responderão a mesma pergunta: o que esperar do Teatro da Baixada para os próximos 10 anos? Vamos dividir os convidados em 4 blocos. Nesse primeiro bloco, vamos ouvir os produtores culturais Leandro Fazola, Rômulo Salles e Juan Baruch. Leandro é produtor da Companhia Cerne, de São João de Meriti. Rômulo Salles é um empreendedor cultural que está à frente do Teatro Nova Iguaçu, recém-inaugurado aqui em nossa região. E Juan Baruch é um produtor cultural e professor de artes cênicas consolidado em todo o estado do Rio de Janeiro. Eles falaram um pouquinho sobre equipamentos públicos, sobre articulação em redes e sobre o desenvolvimento da economia criativa da nossa região a partir do teatro. Eu acho complicado projetar os próximos 10 anos de teatro da Baixada Fluminense sem fazer um retrospecto do que foi essa última década, que, na minha opinião, foi realmente emblemática para o teatro da região. Eu acho que nós nunca tivemos tantos grupos se projetando com tanta força e furando a bolha e se firmando no circuito teatral estadual e até mesmo nacional.
Cada vez mais a gente percebe uma profissionalização dos grupos, grupos conseguindo variadas maneiras de conseguir aporte financeiro para criarem, para construírem seus espetáculos com uma maior qualidade artística. Muitos motivados também pelos vários editais que começaram a olhar para a região, que começaram a abrir caminhos para que a região se profissionalizasse. Então acredito que na próxima década cada vez mais a gente vai colher esses frutos, porque uma vez que a gente tem conseguido se firmar e tem conseguido ser visto no cenário teatral como um todo, cada vez mais os olhares de críticos, curadores, juradores, que de alguma forma também validam os trabalhos no sistema teatral, cada vez mais esses olhares estão atentos à região. E eu acredito também que os grupos perceberam nos últimos anos o quanto trabalhar coletivamente impulsiona, o quanto trabalhar coletivamente dá forças. Eu vejo cada vez mais a integração desses grupos, aprendendo uns com os outros, aprendendo com as experiências e com os erros uns dos outros. Eu acho que isso é uma forma muito interessante da gente fazer o teatro da região crescer. Cada vez mais eu vejo os grupos empenhados em sair de um certo amadorismo, e eu não falo essa palavra de maneira pejorativa, mas de entender o trabalho do grupo, o trabalho da companhia como profissão, e fazer de tudo para que essa profissão possa ser respeitada, possa ser reconhecida. E eu acho que muito do que se construiu coletivamente nos últimos anos vem reforçando tudo isso. Sem contar que agora, nos últimos anos, também o Teatro da Baixada Fluminense ele passou a integrar pesquisas muito sérias na academia, a nível de mestrado, a nível de doutorado. Então eu acredito que os próximos anos são de ascensão. A próxima década é de uma ascensão para o teatro na região, como a gente já vem vendo isso acontecer. Acho que é uma curva crescente que ainda tem muitos topos a atingir. Eu acho que daqui para frente o Teatro da Baixada cresce cada vez mais. Vivemos em um tempo em que os limites constitucionais da liberdade artística têm sido negociáveis, questionáveis, discutidos, mas nós, da Baixada Fluminense, vivemos há muito tempo sem que os direitos constitucionais de acesso à linguagem do teatro nunca foram questionados, nunca foram revistos, nunca foram assegurados. Eu pretendo olhar para o futuro e pensar que o Teatro da Baixada não só resista, mas que ele exista, que ele tenha o seu direito de existir para todas as pessoas, para que as pessoas possam viver a experiência teatral física, construtiva, estética e também a de linguagem e também a artística. Mas assegurar a condição predial do equipamento cultural indispensável para o desenvolvimento da sociedade, que é o teatro, isso precisa ser assegurado, isso precisa ser revisto. Nós temos nos esforçado nessa geração para reparar a ausência histórica que a nossa cidade, o nosso território, viveu sem ter teatro. Eu desejo para o futuro um teatro artístico, cultural, com entretenimento, mas também um teatro político. Um teatro que possa discutir as políticas públicas de acesso. Um teatro político onde possa se discutir os direitos da sociedade. Um teatro político onde possa se discutir os comportamentos humanos. Um teatro político onde possamos impactar no processo educativo de crianças, jovens e adolescentes. Mas que seja um teatro não romantizado. Porém, a ausência desse romantismo não pode nos fazer perder a leveza de enxergar a poesia da vida. Para a Baixada Fluminense, eu desejo que hajam mais teatros. Mais teatros. Os teatros existam, as plateias usufruam, participem, e que tudo isso possa também reverberar no aquecimento da economia, na oportunidade de geração de trabalho e renda para as pessoas. Eu desejo que a capital, a Zona Sul, os outros estados do país possam passar pela nossa Baixada e encontrar um lugar com capacidade técnica qualificada, de bons profissionais, de uma plateia ávida, que possam viver a catarse teatral quando se abre os panos de um espetáculo e possam propagar que em nosso território, na Baixada Fluminense,
existe teatro de qualidade. Nos últimos anos foi muito bonito perceber um alcance e uma certa quebra das barreiras territoriais das companhias de teatro da Baixada Fluminense, principalmente considerando uma estruturação desses coletivos para participarem de editais. Se a gente entende que a Baixada Fluminense carece de equipamentos culturais públicos, né, que podiam ajudar bastante no fortalecimento do artista baixadense, ver os grupos se organizando para encontrar subsídios e também perceber o avanço nas medidas de democratização dos recursos destinados à cultura, por exemplo, tornam as nossas perspectivas de futuro muito promissoras. Nos últimos 12 meses, ali entre 2021 e 2022, era possível assistir em teatros da capital do Rio temporadas de espetáculos de importantes grupos da Baixada, como era o caso da Companhia Cerne, que ficou em cartaz no Teatro João Caetano, do Grupo Código, que ficou em cartaz no Sesc Tijuca, do Grupo Arroto Cênico, que ficou em cartaz no Teatro Sérgio Porto, e do Grupo Teatro Baixo e o Cochicho na Coxia, por exemplo, que ficaram em cartaz no Teatro Glaucio Gil. Então, assim, se hoje as companhias teatrais da Baixada Fluminense passaram a figurar com frequência nos espaços culturais na capital do estado, com novos trabalhos ou apresentações de seus espetáculos de repertório, eu espero que daqui a 10 anos esse movimento não traga só a visibilidade para a produção artística que vem da Baixada Fluminense, né? Mas eu espero muito que isso tudo sirva também de estímulo para a criação de centros de cultura na própria Baixada, acolhendo as produções daqui e também fomentando um público que passe a ter como rotina o consumo de arte na nossa região. E quando eu falo isso, eu digo não só dos moradores da Baixada Fluminense, mas fazer com que as pessoas da capital também queiram vir para a Baixada Fluminense. Eu acho que isso pode ser muito importante. Nesse segundo bloco, vamos conversar com gestores, quem trabalha na gestão teatral, na gestão cultural. A primeira a falar é a Marciele Vanucci, que é a atual gestora do Teatro SESI de Duque de Caxias. Em seguida, vem o Leandro Santana, um dos nomes mais importantes do Teatro da Baixada, de Queimados, e que lá já exerceu cargos de subsecretário, secretário de Cultura, e hoje atua como gestor do MUCAB, Museu da Cultura e História Afro-Brasileira. E para terminar esse bloco, vamos conversar com o Jorge Braga, ator, fundador do Grupo Código e atual secretário de Cultura de Japeri. Olá. Bom, eu como forasteira, mas conhecendo um pouquinho a Baixada através da minha prática de trabalho, primeiro no Teatro Sesc de São João de Meriti, em 2017, depois no Teatro SESI de Caxias, em 2021, 2022, a primeira coisa que eu tenho para ressaltar é a capacidade de rede mesmo que os trabalhadores do teatro da Baixada têm, assim, em todas as programações que eu estive em contato, é impressionante assim como a gente consegue se articular bem entre os artistas, entre os grupos, as companhias, os coletivos. Mas pensando assim no que eu vi trabalhando, em São João de Meriti, nós abrimos cursos de teatro e 1 hora antes, ou até mais, já se formava uma fila enorme para fazer inscrição. Então, rapidamente a gente preenchia todas as turmas e ficávamos com uma lista de quase 100 nomes de espera. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, em Caxias, a gente percebeu, a gente sempre pensando na programação, né, pensando em coisas inovadoras, trazer coisas de fora, e é impressionante que sempre quando nós conseguíamos trazer uma companhia local, ou já com repertório, ou outras que estão começando, o poder de articulação e a rotatividade de público no Teatro de Caxias é muito maior. Então a gente já chega e volta a essa capacidade de rede que eu vejo na Baixada. Mas aí, voltando lá no primeiro exemplo de São João de Meriti, qual a expectativa que eu tenho para esse teatro daqui a 10 anos, pensando inclusive, mas corroborando com essa capacidade de articulação, eu acho que todos esses alunos de teatro, porque além dos teatros SESCs, dos cursos que são abertos, as companhias também fazem oficinas, existem outras escolas, e eu tenho certeza que tem alunos nesses espaços. Então, eu vejo que a gente tem um público adolescente jovem muito grande. Então, a minha expectativa realmente é que daqui a 10 anos esse público, esses adolescentes sejam espectadores, estejam também na plateia assistindo
divertindo, fazendo girar, levando tua família, levando seus amigos, que a gente consiga ter daqui a 10 anos dramaturgias e montagens que dialoguem com esse público que já vai ser adulto, mas que a gente pense agora neles como adolescentes, né? Que a gente tenha essa prática olhando para essa galera. Imagina um festival, alguma coisa dedicado só para os adolescentes, só para essa garotada que está a fim de fazer aula, que está a fim de participar de processo. Então, a gente pensar em repertório para essa galera, para formar essa galera, enfim, para compartilhar com essa galera. É isso. Acho que a minha expectativa é ver público adolescente nas plateias, fazendo essa roda girar. Olha, Baião, quando você fala de quais são as perspectivas do futuro do teatro na Baixada, muita coisa vem à mente, né? Mas, infelizmente, é uma divagação, tudo é uma divagação, né? Porque às vezes eu fico até um pouco assustado em parar para refletir algumas questões, como, por exemplo, todas as conquistas que a gente teve no setor cultural nos anos mais progressistas de gestão federal que tivemos. As cidades da Baixada Fluminense receberam equipamentos federais de cultura, né? Uma questão, uma luta, uma briga histórica de anos e anos. Recebemos em Queimados, foi o primeiro, depois teve Nilópolis, Nova Iguaçu, várias cidades receberam aquelas praças céus com teatro e biblioteca, um equipamento múltiplo, e muita coisa retroagiu, né? A gente viveu aí um período muito complexo, né? Muita coisa retrocedeu. E eu fico pensando que o futuro poderia ou deveria ser uma busca contínua de nós, artistas e gestores de cultura e partícipes de conselhos municipais de cultura, uma busca contínua de cada vez mais aproximarmos o nosso trabalho do cotidiano das pessoas da Baixada, do cotidiano da vida corriqueira dos moradores da Baixada, que muitas das vezes só conseguem estar na Baixada para dormir, muitas das vezes só conseguem estar na Baixada realmente no sábado e no domingo. A gente pensar juntos em formas de disputar a atenção dos moradores, dos cidadãos da Baixada Fluminense, para que a gente consiga, de alguma maneira, evidenciar a importância do trabalho que a gente realiza, executa, né? Porque, por exemplo, na cidade da Baixada, nós tínhamos lá uma sede para a nossa companhia de teatro e, infelizmente, essa sede a gente precisou fechar. A companhia continua ativa, fazendo seus espetáculos e trabalhos, mas a sede não existe mais. Muitos alunos dos cursos de teatro que nós fazíamos continuam fazendo teatro, estão se exercitando na área artística em outros lugares, em outros campos de ação e de atuação. Isso é uma coisa muito interessante, que muito nos envaidece e tem uma relação direta com o futuro, com o que pode ser, com o que vai poder acontecer com o teatro, com a cultura na cidade de Queimados e na Baixada como um todo. Mas te afirmar o que a gente imagina que virá é difícil, porque só mesmo tendo muita esperança neste novo momento, nestes novos tempos que a gente vai viver aí, de mais uma tentativa de governo progressista, para entender de que maneiras a arte vai poder respirar novamente na Baixada Fluminense, sobretudo na cidade de Queimados, que é de onde falo com toda liberdade, né? Depois de termos criado um festival de teatro, 8 edições, muitos espetáculos no Metodista, no São Roque e nos bairros da cidade, ver anos e anos o município sem sequer apresentar um espetáculo, a atual gestão tendo tanta dificuldade de conseguir
única e simplesmente fazer a produção de frente de uma peça é complexo, né? Mas vamos Bem, as minhas perspectivas para o teatro da Baixada Fluminense são as melhores possíveis assim para os próximos 10 anos. A gente tem visto ao longo dos últimos anos editais específicos para o desenvolvimento do teatro da Baixada, onde vários espetáculos puderam ser montados, produzidos a partir de incentivo de recursos, né, por meio de recursos públicos e privados também, e editais que cada vez mais se tornam frequentes para os grupos da Baixada. A gente tem um teatro de grupo muito forte na Baixada Fluminense e que tende a crescer e se desenvolver nos próximos anos, e principalmente na pesquisa de cada linguagem, né, que o grupo desenvolve. E esses grupos tendem também, assim que a gente estiver dentro dessa perspectiva de melhora, né, do quadro político, social, de conseguirem também as suas sedes para que elas possam desenvolver também oficinas para a comunidade ali do seu entorno, fazendo um trabalho de multiplicação nos seus territórios. E uma luta também que eu acho que é importante a gente ter na Baixada Fluminense, e acredito que isso vai acontecer também nos próximos anos, e que a gente em Japeri conseguiu fazer, né, o primeiro festival de teatro, o Festijá, em 31 anos de existência da cidade, com que cada cidade pudesse realizar o seu festival, ou pudesse ter algum festival sendo realizado nas cidades. A gente sempre teve, ao longo da história, festivais sendo realizados nas maiores cidades e não em todas. E a Baixada Fluminense, com as suas 13 cidades, se cada cidade, né, se cada município, algum órgão, né, presente ali no município, um SESC, enfim, pudesse realizar o seu festival, a gente teria um calendário anual, né, durante os 12 meses, praticamente um festival por ano, ou melhor, um festival por mês. E daí em um ano a gente teria cerca de 13 festivais acontecendo, com a participação desses grupos da Baixada. Isso garantiria também um retorno e geração de renda para os atores, para as equipes, para a parte técnica, e também ajudaria a compor um circuito de teatro na região. Bem, acho que essas são, assim, resumidamente, as minhas perspectivas para o Teatro da Baixada nos próximos 10 anos. Um abraço. Neste terceiro e penúltimo bloco, vamos ouvir os artistas Marcos Camelo, de Guapimirim, Renata Andrade, de Seropédica, e Renato Penco, de Mesquita. Eles falam sobre políticas públicas, sobre editais, sobre formação e também sobre a relação dos artistas locais com suas prefeituras. Os artistas do teatro da Baixada Fluminense vivem um conflito bastante grande, assim, bastante intenso, porque de maneira geral a gente trabalha de maneira precarizada, com pouco recurso, com poucas políticas públicas voltadas para essa região, ao mesmo tempo que é exigido de nós um profissionalismo, né? Assim, eu não sei o que as pessoas imaginam quando pensam no artista da Baixada, oriundo da Baixada, mas a maioria de nós tem formação profissional, a maioria de nós construiu uma carreira inventando onde se apresentar, por onde circular com seus espetáculos e fazendo um trabalho que é quase que de pirataria, tá? A gente cruzar o nosso território, viajar distâncias enormes para poder adquirir conhecimento, para poder adquirir técnica, para poder adquirir formação mesmo, né? E não só, e para além desse lugar da formação artista, a gente ainda tem que se capacitar numa série de outros conhecimentos que não estão diretamente ligados à cena, né? Como contabilidade, gestão de negócio, como produção, né? Então a gente vive esse conflito de nos tornarmos profissionais capacitados, não só no nosso fazer, mas numa série de outros conhecimentos que nos é exigido a cada festival, a cada edital, a cada seleção de espetáculo, de montagem, de projeto, desde saber
escrever, inscrever, dominar a tecnologia para fazer produção de imagem, edição de vídeo, de áudio, a contabilidade, prestação de conta, uma série de conhecimentos que a gente foi desenvolvendo, ficando habilitado a executar para poder, de maneira profissional, gerir o nosso trabalho e produzir, fazer com que ele aconteça. Ainda assim, a gente se relaciona com políticas públicas, com secretarias, com prefeituras que lidam com a cultura de maneira muito amadora, né? E somos olhados, né, os artistas da Baixada também, geralmente, com um olhar quase que de piedade, de caridade, assim, apoiar um grupo da Baixada. São valores menores, é a falta de espaço onde você cumpre uma temporada mesmo. Os teatros da Baixada existem onde os espetáculos vêm, realizam uma apresentação e vão embora, e nossos espetáculos também têm que se adaptar a essa realidade. Então, o que eu desejo para a Baixada Fluminense é um pensamento mais profissional por parte de quem vai fomentar a cultura, desde os órgãos privados, empresas, né, poderiam apoiar mais, grandes empresas que existem na Baixada, né, que podiam realmente assumir esse compromisso social de investir na cultura dessa região. Os órgãos públicos que também poderiam assumir um compromisso de tratar a cultura com mais profissionalismo, e isso, para nós, artistas, que ao longo de muitos anos fomos buscando e conseguindo essa capacitação, seria fundamental para que a gente pudesse realmente asfaltar aí uma estrada que permitisse às companhias um trabalho mais duradouro, um trabalho com mais profissionalismo, é óbvio, e que também geraria recurso para as pessoas que estão ao nosso redor. Implicaria minimamente na utilização de serviços, né, de outros profissionais que a cadeia produtiva da cultura aciona ao longo do seu desenvolvimento, como costureiras, marceneiro, serralheiro, transporte e formação de novos técnicos, que nós precisaríamos começar a agir não só como quem teve que ir atrás de formação, mas teríamos também que formar novos profissionais. E uma vez que essa cadeia produtiva começasse a caminhar, seria um caminho sem volta e seria um grande benefício para todos nós que estamos aqui na Baixada Fluminense. Sobre minhas expectativas para os próximos 10 anos no teatro, na Baixada. Bom, é bem difícil ter uma previsão sobre isso, né? A gente teve recentemente aí com a questão da Lei Aldir Blanc, né, uma abertura maior para financiamento, né, de projetos. Então eu acabei me incluindo, né, pela primeira vez dentro desses editais, porque foi setorizado, né? Houve uma divisão assim por cidades. Então eu acho que não só para mim foi muito benéfico, mas para vários outros artistas, né, produtores que eu conheço aqui da minha cidade e de outras cidades da Baixada. Então, o que eu espero é que isso continue, né, e se amplie, na verdade, né, que a gente tenha condições de desenvolver um trabalho com dignidade, né, com segurança, né, é uma forma de você estar seguro e para poder criar, para poder dar esse retorno para a sociedade, né, do que ela investe dentro do nosso trabalho. Então, minha expectativa boa é essa. Melhor ainda agora, né, com o governo Lula começando, então a expectativa é boa, apesar das dificuldades que a gente sabe que rolam dentro da política, né? Mas é isso. Eu espero que a gente amplie as oportunidades, que haja mais setorização, né, nesses editais, que eles consigam atingir os artistas que estão aí cheios de ideia e criativos, né? Só faltando mesmo a oportunidade, né?
A minha projeção do Teatro da Baixada, né, para o futuro é que eu vejo muito a necessidade de uma maior participação do poder público no fomento das artes na Baixada Fluminense. Ao longo dos anos eu percebo muito que as secretarias de cultura, por exemplo, elas são utilizadas como moeda de troca dentro dos poderes municipais. E isso não é bom, e porque isso deixa justamente a nossa área completamente desamparada. E quando eu falo a participação do poder público, não é somente que é bom também que tenha o financiamento, né? Os editais, os financiamentos que são importantíssimos para o fomento. Mas eu também digo a nível de estrutura, né? Que possa auxiliar os conselhos de cultura, que possa ter uma secretaria de cultura forte, atuante, com uma verba digna, decente. Eu sou nascido e criado na cidade de Mesquita, onde é a sede do Grupo Cochicho, na Coxia, e a gente sempre trabalhou de forma autônoma, em paralelo ao poder municipal. Já houve, né, várias tentativas, né, mas é muito cansativo. Então, assim, eu acho que o poder municipal, lógico, alinhado com o Estado, alinhado com o governo federal, seria uma mola propulsora para as novas produções. Isso eu também já falo de nível de futuro, para que a cidade e para que os municípios também absorvam os novos artistas, as novas gerações, né? Esses que hoje estão como alunos nas escolas ou nas faculdades, quando eles se formarem, que eles possam chegar num ambiente público, né, mais estruturado, sabe? Com espaços de cultura mais estruturados. E eu acho que a Baixada também está sinalizando isso, também porque as redes, os grupos mais organizados hoje, cobra isso muito do poder público, que ele possa justamente oferecer estrutura para que a gente leve espetáculos, oficinas, enfim, produções artísticas de qualidade para a população da Baixada Fluminense. E para finalizar, vamos ouvir os artistas Alexandre Damascena, Wildson França, Ralph Dutini e Tiago Cardoso. Entre muitas outras coisas, eles falam sobre a sua experiência, sua vivência em seus municípios, falam sobre luta, militância por um teatro cada vez mais forte na Baixada Fluminense. Esse ano, em nosso município aconteceram duas ações revolucionárias. Primeiro, nós fundamos lá no teatro a primeira escola regular de teatro. É um embrião de uma escola profissionalizante no teatro. Itaguaí tem um histórico, né, apenas de oficinas livres, então a gente está implantando lá no teatro esse ano uma escola regular de formação. E segundo, foi o edital da prefeitura distribuindo verbas para os artistas poderem montar os seus espetáculos, verba pública do município. Então, essas duas ações nós consideramos fundamentais para a gente pensar, para daqui a 10 anos, nós termos artistas profissionais, formados no próprio município e garantindo que essa ação do edital se torne política pública, né, para garantir para as futuras gerações e para quem está trabalhando que tenha edital de fomento aos artistas do município. Então nós projetamos que daqui para frente esses artistas formados com edital venham surgir novos grupos de teatro que atuarão tanto no município de Itaguaí quanto na Baixada, enfim, e por todos os lugares que forem possíveis. Oi, Vinícius, você pediu para que falasse sobre o futuro do teatro em Belford Roxo. Belford Roxo tem uma cena, uma produção de artistas da cena do teatro que fazem teatro fora da cidade. A migração deles para fora da cidade, para outras cidades, para outros grupos, o número de artistas que pertencem a companhias, que têm trabalhos cênicos, são sempre migratórios, saindo da cidade para outras cidades, para outras regiões, estados, enfim. Isso deve porque são poucos os teatros e pouco reconhecimento da sua produção ou de enxergar por parte do poder público
a possibilidade comercial de produzir dentro da cidade, consumir dentro da cidade. Eu queria acreditar que pudesse haver essa mudança, onde espaços pudessem receber artistas e realmente ter uma produção que desse conta da necessidade da cidade. Por essa é uma cidade muito grande, dividida por uma estrada muito longa, até tanto quanto parecida com São João de Meriti. As pessoas que estão perto do eixo Caxias vão muito mais para Caxias do que para o centro da cidade. Então há uma diferença nos hábitos de compra e consumo dentro dos moradores. Então eu acho também muito dificultoso a possibilidade que essas pessoas pudessem chegar até o centro para consumir alguma coisa de cultura. E há uma dificuldade de diálogo, inclusive com gestores, para facilitar aí nos espaços que haja essa fomentação, né? Eu realmente tenho visto isso acontecendo, né? Não sei o quanto que isso como se consegue resolver isso quando há uma falta de diálogo, né? O Centro Cultural Dona Ana, por exemplo, até recebe, mas não tem toda a sua plenitude quanto espaço cênico para receber proposta cênica profissional. Até porque isso, a gente não tem o teatro com o olhar, né, com a possibilidade profissional que a gente precisa. Então, há também de se entender por que essas pessoas migram para outros lugares, visto que não há isso. E a cidade tem um hábito muito maior para a música do que para a cena, né? Eles consomem muito mais música do que cena. Penso que agora a gente está saindo do momento obscuro para entrar talvez num momento mais auspicioso. Eu não vou dizer um momento de vitória, mas um momento de luta e de retorno de tanta coisa que pelas quais a gente vem lutando por, sabe? E eu fico pensando no teatro na Baixada daqui a 10 anos, sabe? E eu fico pensando no tempo que a Rede Baixada existe, mais de 15 anos, e o quanto já se construiu e o quanto a gente ainda vai construir. A Baixada Fluminense, ela, nas últimas décadas, tem sofrido, como sempre, o descaso e o estigma, né, do ser artista. Daqui a 10 anos, através do nosso movimento, né, um movimento de luta, de militância e de resgate da cultura e da essência e do pertencimento do lugar, eu acredito que com toda essa evolução, a gente consiga daqui a 10 anos alcançar o mínimo, né, de dignidade. A gente tem visto aí que estão vindo vários investimentos para o teatro na Baixada Fluminense, construções de alguns equipamentos, né, e políticas públicas que a gente já está conseguindo alcançar. Mas acredito que isso, na verdade, é apenas um ponto de partida. Daqui a 10 anos, a gente vai estar juntos comemorando as vitórias dessas lutas que nós iniciamos tem pouco tempo e também consolidar a arte como um todo, né? A arte periférica, ela vai se reacender, ela vai renascer diante de todo o caos que construíram sobre o imaginário periférico da Baixada Fluminense. O teatro, daqui a 10 anos, vai ser o complemento de uma história de luta e de muita vitória dos artistas que iniciaram todo o seu movimento e toda a sua trajetória nessas décadas que cá estamos. Então é isso. O teatro daqui a 10 anos na Baixada Fluminense
ele vai ser esperança. E é com essa palavra esperança que nós finalizamos este episódio de Nosso Chão, edição especial Próximos Passos. Mas entendendo esperança não como esperar, mas como nos ensinou Paulo Freire, esperança do verbo esperançar. Esperançar que significa se levantar, ir atrás, construir e nunca desistir. Um abraço e até o próximo episódio.